Fala meus queridos, fala minhas queridas, hoje vamos começar a falar sobre o assunto que aparece rotineiramente em provas e concurso, que é fonética. Vamos falar ali sobre fonema, dígrafo, dífono, encontro consonantal e por aí vai, beleza? É uma aula importante, tá? Que é básica, aparece sempre em concurso público, então não negligenciem, presta atenção. É um conteúdo muito tranquilo, mas tem que ter uma atenção em cima, beleza? Vamos lá, gente. Então, fonética, pretor concurso, não esqueçam de seguir a nossa página. Eu posso, eu quero, eu posso e eu consigo. Levem isso para a vida de vocês, tá, gente? Vamos lá. Seguinte, aqui, gente, ó, deixa eu avançar aqui. O que seria a fonética, né? A fonética, ela estuda os sons da fala, isto é, os sons produzidos pelo aparelho fonador. Galera, é o seguinte, não seria necessário, né, que você saiba aí a laringe, faringe, né, toda essa parte do aparelho fonador que está aqui na nossa garganta. Mas a fonética, ela estuda isso, o som que sai da nossa boca, beleza? Agora, a fonologia, ela estuda os sons da língua, ou seja, os sons que têm valor gramatical conhecido por fonemas. E é isso aqui que aparece em prova diretaço, gente, diretaço, beleza? O que é um fonema? Um fonema nada mais é que um som. Então, quando falamos em fonema, estamos falando no som. Por exemplo, nós temos aí a palavra dia. A palavra dia, temos ali a letra I, a letra D, letra I e a letra A. Quantos fonemas tem nessa palavra dia? Ou seja, quantos sons aparecem saindo da minha boca quando eu pronuncio a palavra dia? Aparece o som do D, aparece o som do I e aparece o som do A. Dia. Tranquilo? Então o que quer dizer? Essa palavra possui 3 fonemas, ou seja, 3 sons. Tranquilo, gente? Vamos lá. A letra é a unidade simbólica que representa o som. Por exemplo, quando escrevemos aqui dia, nós temos o som do D, que é representado pela letra D, o som do I, que é representado pela letra I, e o som do A, que é representado pela letra A. Então a letra, ela nada mais é que um símbolo representando um som. Quando temos um dígrafo, né? Nós temos um dígrafo quando temos 2 letras em um som. Temos 2 letras formando um som. Por exemplo, nós falamos a palavra pássaro. Pássaro. O que acontece? Aqui, galera, ó, aqui assim, ó, temos 2 S. Só que esse 2 S, ele aparece com um único som, um som de S. Então temos 2 letras com um único som. Isso é chamado de dígrafo. É um dígrafo. 2 letras, um som. Tranquilo? Vamos lá. Depois aqui, o que seria um dífono, né? São 2 sons representados por apenas uma letra. Ou seja, 2 fonemas, uma letra. A palavra mais conhecida é a palavra táxi. Táxi, por quê? Aqui no X, galera, é como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse isso aqui, ó. Seguinte. Como se escrevêssemos assim, ó, táxi. Ali no X aparece 2 sons em apenas uma letra. Porque no valor do X aparece aquele que si, tá, gente? Aparece aí o que si, beleza? Vamos em frente. Então, dífono, galera, é isso aí. 2 sons representados por uma letra. Por exemplo, aqui em tórax, né? Como que se escreve tórax? Tórax. Só que o som que aparece é isso aqui, ó. Tórax. Tranquilo? Beleza, gente? Então, por exemplo, assim, a questão lá até pergunta, né? Quantas letras tem a palavra táxi? A palavra táxi tem 4 letras. E quantos fonemas? 5 fonemas, porque a gente tem uma letra representando 2 sons, ou seja, 2 fonemas. Quantas letras e quantos fonemas tem a palavra pássaro? A palavra pássaro temos pá, 2 letras, SSA, 3 letras, 5, 7 letras. E quantos fonemas? 6 fonemas, porque temos ali um dífono, um dígrafo, desculpa. Temos um dígrafo que é representado por 2 letras e apenas um som, beleza? Então basicamente é por aí. Tranquilo, gente? Depois ali nas questões que vocês irão receber, a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar bastante isso aí, né? A ideia é que vocês consigam resolver as questões sozinhos e se tiverem alguma dúvida, coloquem no fórum de dúvidas para a gente poder ter essa interação aí. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá, olha só. Opa, desculpem, aqui. Então, por exemplo, aqui na palavra pássaro,
Deixa eu apagar aqui. Na palavra pássaro, galera, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 letras. Temos 7 letras. Quantos fonemas, quantos sons? O som do P aparece, o som do A aparece, o som do SS como um fonema aparece também. Temos o som do A, o som do R e o som do O. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Quantos sons, quantos fonemas? 6. 6 fonemas, beleza? Aqui na palavra táxi nós temos 1, 2, 3, 4 letras. E quantos fonemas? Quantos fonemas temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 2 fonemas aqui na letra X e 5. Então temos aqui 5 fonemas. Tranquilo aí, gente? 5 fonemas. Basicamente é isso. O que seria encontro consonantal, né, gente? O que seria um encontro consonantal? Consoantes, nós temos as vogais, A, E, I, O, U, e temos as consoantes ali, as outras 21 consoantes que temos no alfabeto. Nós temos no alfabeto 26 letras, correto? Temos ali as vogais e as consoantes. Quando que acontece o encontro consonantal? Quando temos duas consoantes ali se encontrando, beleza? Galera, seguinte, aqui ó, duas consoantes juntas na mesma palavra, acontece o encontro consonantal, ou seja, temos dois sons, a palavra problema, olha só, aqui o P é consoante, o R é consoante, então aqui nós temos o encontro consonantal. Aparece aqui, galera, aparece os dois sons, aparece ó, o som do P e o som do R, então temos o encontro consonantal. A mesma coisa acontece aqui em problema. Aparece o som do B e aparece o som do L. Problema. Então temos aqui duas letras, ou seja, dois sons, dois fonemas. São encontros consonantais. Existe também uma nomenclatura que é chamada encontro consonantal perfeito e o encontro consonantal imperfeito, que inclusive aparece bastante em prova isso aí. E muita gente se apega muito ao encontro consonantal e não lembra desse detalhe. Quando que é encontro consonantal perfeito e quando que é encontro consonantal imperfeito? Tá aqui, ó. O perfeito é quando na separação silábica as consoantes ficam na mesma sílaba. Por exemplo, cliente. Temos aqui uma consoante C e a consoante L. Elas estão na mesma sílaba. Isso aqui é um encontro consonantal perfeito que é chamado. Agora, quando temos um encontro consonantal imperfeito, ocorre a separação dessas consoantes, elas ficam em sílabas distintas. Por exemplo, ritmo é uma sílaba, hit é uma sílaba e o mo é outra sílaba. Reparem que o T ficou separado do M. Então temos o encontro consonantal, mas é um encontro consonantal imperfeito. Vamos usar aqui o mesmo exemplo que usamos aqui em problema. Vamos fazer a separação. Aqui nós temos dois encontros consonantais, perfeitos ou imperfeitos? Perfeitos, porque as duas consoantes ficaram juntas na mesma sílaba. Tranquilo, galera? É muito tranquilo isso aqui, só tem que se atentar a esses detalhes. E isso acaba caindo no nosso esquecimento, porque a gente pega essa parte básica e depois vai para uma parte de análise sintática externa, interna, vai lá na parte do morfológica e acabamos esquecendo esses detalhezinhos aqui. Então lembre-se, perfeito quando estão as duas consoantes na mesma sílaba, imperfeito quando elas foram separadas, beleza? Dígrafo, dois sons, uma letra, aliás, duas letras, um som, né? E o dífano sim, que é dois sons em apenas uma letra, que normalmente entra aí o X, que tem esse som de KS ali, do táxi. Porque caso não tivesse esse dífano, ficaria tashi, torash, né? Então, fiquem atentos quanto a isso aí, beleza, gente? Quando a questão perguntar fonemas e letras, é só tu descobrir ali, lembrar quais são os dígrafos, né? E contar as letras e os fonemas, beleza? Vamos em frente, vamos lá. Agora aqui, gente, nós temos os dígrafos, tá? Vamos falar especificamente sobre os dígrafos.
Dígrafos, o que a gente já sabe? Os dígrafos, eles são dois sons. Aliás, olhei de novo, ó, confundindo. Vamos devagarzinho. Aqui nós temos um som e duas letras. Um som e duas letras, beleza? Por exemplo, quais são os dígrafos consonantais com consoantes? CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, GU e QU. Então são todos os dígrafos consonantais que são contados como um fonema, como um som, tranquilo? Uma observação a ser feita é no GU e no QU, tá? Não pode aparecer o som do U. Anotem, não pode aparecer o som do U. Como assim, Matheus? Como assim, Matheus? Não estou entendendo. Seguinte, por exemplo, nós temos aqui a palavra águia e temos a palavra água. Qual dessas palavras tem dígrafos, galera? Aqui não aparece o som do U. Ou seja, aqui, ó, deixa eu até pegar o marca-texto para marcar para vocês. Aqui, gente, no GU, aqui, ó, águia, não está aparecendo o som do U. Então isso aqui é considerado como se fosse um fonema, um som, que é diferente, né? O que ocorre aqui na palavra água. Água. Aparece o som do U, não posso considerar como um dígrafo, ou seja, ali vai ter dois sons. Por exemplo, aqui na palavra águia nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantos fonemas? Um fonema, dois fonemas que está aqui o GU, 3, 4 fonemas. 4 fonemas, tá? Por quê? Ali no GU temos um dígrafo consonantal. Aqui na palavra água, quantas letras vamos ter? 1, 2, 3, 4 letras. Como não tem dígrafo, quantos fonemas? O fonema, o som do A, fonema G, fonema U e o fonema A, 4 fonemas também. Tranquilo, gente? Fiquem atentos quanto a isso aí. A mesma coisa ocorre na palavra, ali com o QU, né? Por exemplo, queijo, né? Queijo tem fonema? Queijo tem dígrafo? Queijo tem aqui, galera, ó. QU, não está aparecendo o som do queijo. Se aparecesse o som do... não está aparecendo o som do U. Se aparecesse o som do U, ficaria como queijo. Queijo, que nem o carinha aquele... Não gostei, asmei, né? Vocês já devem estar sabendo isso aí. Galera, é outra coisa, ó. Quando que aparece o som do U no quê? A palavra quarto. A palavra quarto. Olha só, temos aqui o som do Q, o som do U, o som do A, o som do R, o som do T, o som do O. Quantos fonemas, então? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. E quantas letras? Tem dígrafo? Então a mesma quantidade de letras. O que ocorre aqui agora no queijo? Quantas letras e quantos fonemas? Queijo, eu tenho um dígrafo, ou seja, tenho um som. O som do E, o som do I, o som do J, o som do O. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E quantas letras? 6 letras. 6 letras. Temos um fonema ali. Beleza? Depois, galera, nós temos aqui os dígrafos nasais, né? Que é nasais, como se tu fosse colocasse a mão no nariz e falasse assim, né? Dígrafos nasais, beleza? Temos ali o A, seguido do DM e N, o E, seguido do DM e N, o I, seguido do DM e N, o O, seguido do DM e N, o U, né? Então temos ali todos os dígrafos nasais, tá bem, gente? Algo que deve ser interessante que vocês saibam é que quando esses dígrafos nasais eles aparecem no final da palavra, nós não temos fonemas. Nós vamos ter o quê? Nós não temos dígrafos. Nós vamos ter ditongos. Por quê? Olha só, é o seguinte. A palavra também. Quantas letras? Vamos lá. Temos a letra T, letra A, letra M, letra B, letra E e a letra E. Então temos aqui 6 letras. 6 letras ao total.
Quantos fonemas? Quantos sons? Quantos sons? O cara que não lembrar dessa partezinha do final, ele vai dizer assim, opa, eu tenho um dígrafo. Eu tenho um dígrafo aqui e eu tenho um dígrafo aqui. Então quer dizer que eu tenho o T, que é um fonema, né? O AN, que é um fonema, B e o E. Então eu tenho 4 fonemas. 4 fonemas. Certo ou errado? Errado. Errado. Por quê? Porque quando aparece o AN em final da palavra, gente, o que acontece? Vai ser ditongo, não vai ser dígrafo. Então temos aqui o único dígrafo é na palavra no an ali, né? Aqui no em não é dígrafo. Isso aqui é chamado de ditongo. Ditongo. Porque esse M aparece, é como se fosse a letra I. Porque se formos ver, né, também, ficaria assim, ó. Também. Também. O som que aparece, o som que sai da nossa boca também, aquele M ali, ele se transforma num I. Então, por isso que é considerado um dígrafo. É considerado um dígrafo, beleza? Vamos em frente. Então, aqui, galera, nós vamos ter um dígrafo, um fonema, né? Um fonema da letra T, o fonema do AN, o fonema do B, o fonema do E e o fonema do M. Então, temos aqui quantos fonemas? 5 fonemas. Não esqueçam disso aqui, tá, gente? Se aparecer no finalzinho da palavra, não é dígrafo, e sim um ditongo. Não é considerado como fonema, um som só. É considerado como 2, porque aparece o som do E e o som do I ali. Basicamente é isso aí. Lembrando que se ficarem com alguma dúvida, coloquem aqui no fórum de dúvidas, vamos trocar uma ideia. Outra coisa, lá no nosso Instagram, temos ali nos destaques o grupo do Telegram. Quer entrar no grupo, trocar uma ideia? Fiquei com uma dúvida numa questão, estava fazendo umas questões que fiquei com uma dúvida. Qualquer dúvida, até sobre concurso, sobre conteúdo, coloquem lá para a gente trocar uma ideia, tá? Eu acho que é interessante nós termos aí uma comunidade de concurseiros que estão em busca do mesmo objetivo para chegarem aí na tão sonhada aprovação. Beleza, gente? Vamos em frente. Agora, vamos falar sobre o ditongo. O que é o ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais, Encontros vocálicos que são chamados, né? Que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa só emissão de voz. Pode ser classificado em crescente e pode ser classificado também em decrescente, galera, beleza? Então, gente, aqui, ó, olha só. O que acontece? No ditongo crescente, nós vamos ter uma semivogal antes de uma vogal. Ou seja, ditongo crescente, Vou tentar explicar como que eu lembro disso aqui. Nós temos aqui, então, uma semivogal mais uma vogal. Tranquilo? Uma semivogal, a semivogal, gente, por sua natureza, ela é mais fraca. Ela é mais fraca. A vogal, ela é mais forte. Tá? Ela é mais forte. Então, quando temos alguma coisa crescendo, quando que temos alguma coisa crescendo? É quando uma coisa, ela começa fraca e se torna forte. Ou seja, ela começou fraquinho, se tornou forte. Então, nós temos um ditongo crescente dessa maneira. Ele começa fraco, ou seja, começou com uma semivogal e terminou forte. Terminou com uma vogal. Então, crescente. Agora, decrescente é ao contrário. É o pensamento inverso. Ele estava forte, né? Estava forte. Primeiro uma vogal, depois passou a ficar fraco. Semivogal. Então, é desta maneira que eu lembro. Então, olha só. Ditongo decrescente. Ele começou forte, vogal, e terminou fraco, uma semivogal. Tranquilo? Por exemplo, na palavra aquário aqui, gente, ó, aquário, nós temos o U, que é uma semivogal, e temos o A, que é uma vogal. Galera, o A ele sempre vai ser vogal, tá? Sempre vai ser vogal. Então aqui nós temos um ditongo crescente, porque temos uma semivogal ao lado de uma vogal. Ou seja, é crescente, começou fraco e ficou forte. Mesma coisa aqui, ó. O U, semivogal. O I, a vogal.
Agora, olhem aqui embaixo, ó, na palavra deixa, o E é a vogal, o I é semivogal. Então aqui nós temos um decrescente, né? Começou pela vogal e depois tem uma semivogal ali, beleza? Lembre-se disso aí, tá? Depois também temos aí o ditongo, chamado ditongo oral, né? Quando há um encontro de duas vogais orais na mesma sílaba. Os sons das vogais orais são pronunciados exclusivamente pela boca, ou seja, o A, E, I, O, U. Exemplo, dois mineiros, né? Que são, eles passam, né, gente? Eles são pronunciados aí, eles não passam basicamente pelo nariz, eles passam direto pela boca, né? Tu não usa o nariz para pronunciá-los, beleza? Diferentemente do que ocorre aqui no ditongo nasal, que daí nós temos que usar o nariz. Tranquilo? Olha aqui, ó. Ditongo nasal, quando na mesma sílaba há uma junção de duas vogais nasais ou de uma vogal nasal e uma oral. As vogais nasais, ao serem pronunciadas, deixam os sons passarem pelo nariz. Exemplo, balão, mãe, né? Tu percebe que pela pronúncia, tu usa assim o nariz. Mãe, é como se colocassem o dedo no nariz, né? Mãe, mãe, mãe. Pai, pai, ó. Pai, pai, pai. Ditongo oral, né? Pai, ó. Tu não tá usando o nariz. Pai, pai, ó. Mãe, mãe, mãe. Entenderam essa diferença? Isso, inclusive, parece coisa de maluco, mas na prova, se caiu isso aqui, cara, lembra de botar um dedinho na nariz bem baixinho, bem baixinho. Pai, pai, mãe, mãe. Aí tu vai ver qual que é nasal e qual que é oral, beleza? Tranquilo aí, gente? Vamos em frente, vamos lá. Agora falando do hiato, né? É quando duas vogais estão em sequência, mas em sílabas diferentes temos um hiato. O que seria o hiato, né, galera? A natureza do significado do hiato é separação, é algo que se separa. O hiato. Existe um hiato entre mim e você. Um hiato, um espaço. Tranquilo? Então, hiato, separação, beleza? Então, ó, quando que ocorre hiato? Quando duas vogais estão em sequência, mas em sílabas diferentes, ou seja, separação. Por exemplo, chiado, nós temos aqui um hiato, ó. Temos um hiato aqui, separação de vogais. O que é o tritongo? Quando três vogais fazem parte da mesma sílaba. Ditongo, quando duas vogais fazem parte da mesma sílaba. Tritongo, de três vogais na mesma sílaba. Exemplo aqui, Uruguai, né? A mesma coisa, temos aqui os tritongos, né? Oral, que é os que são pronunciados exclusivamente pela boca, como a gente já havia falado no ditongo oral. E depois nós temos o tritongo nasal, por exemplo, ninguém, né? É exemplo aí de um ditongo nasal, porque está sendo usado o nariz, com auxílio do nariz para fazer a pronúncia. Beleza aí, gente? E o que são vogais, né? O que são vogais aqui, ó? Opa! Vogais são fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar. Então, as vogais ali nós temos o A, E, I, O, U, né? Quando pronunciamos isso, naturalmente, a gente não usa o nariz. A gente usa a passagem do ar. Quando falamos A, E, I, O, U, é direto, tá? Isso aí é mais uma tecnicidade, tá, gente? Então, não se preocupem com isso. Eu trouxe aqui só pra gente entender, tá? Vogais são mais fortes, semivogais são mais fracas. A pronúncia, a tonicidade de uma vogal ela é mais forte que uma semivogal, beleza? Vamos ali. O que são semivogais, né? São os fonemas que se juntam a uma vogal. Quando, isso, por exemplo, nós temos aqui o A. É uma vogal ou uma semivogal? É uma vogal. Agora nós temos aqui o A e o E. Então o A vai ser vogal e o E vai ser a semivogal. São os fonemas que se juntam a uma vogal formando com esta uma só sílaba. Ou seja, são mais fracas. Exemplos: couro, olha aqui, ó, couro, o O vogal, o semivogal. Baile, o A vogal, o I semivogal. Em uma sílaba podem ocorrer de ter vogal e semivogal, isto é, como pode ter apenas uma vogal como núcleo. A outra vogal será sempre uma semivogal, tranquilo? Se temos uma vogal se juntando a outra vogal, a outra, esta aqui, vai ser a semivogal, beleza? Sendo assim, as semivogais são aquelas que aparecem junto ao núcleo silábico, ou seja, a vogal. São semivogais porque ao se juntarem, né, com a vogal forma uma única sílaba. As semivogais não são pronunciadas com tanta intensidade como as vogais, porque elas são mais fracas.
Geralmente são as letras I e a letra U que assumem a função de semivogais. Nós temos aqui alguns exemplos depois, beleza? Galera, acho que era isso aí, tá? Façam as questões, deixa eu voltar para a câmera. Façam as questões, tá? Façam as questões, tem 30 e poucas questões ali. Resolvam com bastante calma, com cuidado, né? E depois, se ficou alguma dúvida na resolução das questões, pode mandar no fórum de dúvidas, pode mandar direto no nosso Instagram, pode entrar no grupo do Telegram e mandar. Cara, todos os canais que estiverem disponíveis, vocês podem entrar em contato para tirar suas dúvidas, beleza? Muito obrigado por hoje, fiquem com Deus e vamos em frente no nosso objetivo aí. Tamo junto, valeu, gente!